Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Nem os pastores, nem os ateus militantes do YouTube compreendem esse versículo. Eu vou refutar aqui nessa mensagem. É lógico que eu não vou gravar uma mensagem única, exclusiva, para refutar um ateu militante. Eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para gravar as mensagens, para refutar o sistema religioso evangélico, para refutar o sistema religioso que está na graça. Eu vou dedicar aqui e perder o meu tempo para gravar uma mensagem única refutando um ateuzinho militante do YouTube. Eu não vou fazer isso. Mas eu vou aproveitar essa mensagem, esse versículo muito distorcido, principalmente no sistema religioso evangélico, e também refutar um ateuzinho aí meia boca que vem me refutando aí no YouTube. Então é isso, vamos lá. Então esse é o tema da mensagem. Nem os pastores, nem os ateus militantes do YouTube compreendem esse versículo. Eu tenho falado aí que ateísmo virou uma profissão. E esse ateuzinho aí que eu vou me referir aqui, ele se ofendeu, ele acha que foi com ele. E não foi. Então vamos lá. Antes, deixa eu abrir um parênteses aqui da mensagem anterior, com o título: Que graça é essa? GG bateu a cabeça do meio-fio, foi. Se você quiser saber quem é GG, é só colocar aqui aquela mensagem e a casa caiu, você vai saber quem é o GG que eu estou me referindo. Um cão guloso, transfigurado de pregador da graça, que teve a ideia de ter qualidade de vida com dinheiro alheio, propagando o evangelho da graça. Por quê? Porque pessoas dão méritos a ele, e o mérito é 100% Deus. E ele é um oportunista, é um malandro, se aproveita disso. Então, na mensagem anterior, eu gravei: Que graça é essa? GG bateu a cabeça do meio-fio, foi. Eu refutei essas duas mensagens absurdas dele. A primeira, ele chamando os evangélicos de imbecis. Pastores? Não, adestradores de imbecis. Quer dizer que quando eu passei 14 anos no sistema religioso evangélico, eu era um imbecil? Você era um imbecil quando estava no sistema religioso evangélico? Seu cônjuge que não entende a graça é um imbecil? Essas pessoas que estão nesse antro, no Sarapuí aí, nesse alçapão, nessa arapuca, eles eram imbecis? Claro que não, gente. Os evangélicos são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos e até eles estão fazendo a vontade de Deus. Não é imbecilidade, é um véu que está sobre a face deles. São os filhos da livre e os filhos da escrava. Apenas isso. Agora, chamar os evangélicos de imbecis. Gente, essa refutação na mensagem anterior só pode ser de Deus. Porque se Deus não quisesse que eu refutasse, ele não fazia eu tomar conhecimento dessa mensagem. Então, quando eu tomei que mandaram para mim, eu achei um absurdo e eu não consigo ficar calado. Para isso, eu creio que eu fui levantado para combater o sistema religioso aonde quer que ele esteja. E ele está no nosso meio. E combater esse sistema religioso corrupto que está no nosso meio também faz parte do evangelho da graça. Paulo fazia muito isso. E pessoas continuam dizendo: Júlio, se tudo é da vontade de Deus, por que você refuta? Não é da vontade de Deus, você está refutando Deus. Não! Refutar, combater, denunciar também faz parte do script de Deus. Você tem que compreender isso. Todos estão fazendo a vontade de Deus, inclusive levantar pregadores da graça para combater e denunciar esse sistema religioso corrupto que está no nosso meio. A estratégia é combater o dízimo. Dízimo é um absurdo. Realmente, dízimo é uma aberração. Mas prega: Deus ama quem dá com alegria. Aquele que dá semente ao que semeia prosperará. Distribuição de envelope, congregação, seja membro. Isso é uma vergonha. Isso é uma aberração no nosso meio. Isso não é liberdade de espírito. Então eu refutei essas duas mensagens, chamando os evangélicos de imbecis. E essa aqui que, olha, GG, tu tá se superando, viu? Quer dizer, quando a gente pensa que não vai vir mais heresias,
Aí é que você vem com heresias e mentiras, porque você está conhecido como o Pinóquio da graça. Filhos são da vontade de Deus ou da carne. Nessa mensagem ele diz que os filhos são 100% vontade da carne. Gente, que graça é essa? Uma graça que prega que Deus está castigando, castiga, disciplina e açoita. Um Deus que está lutando e guerreando, quer dizer, está concorrendo com o Jesusinho da religião evangélica, que precisa dos evangélicos para ganhar almas para ele. Olha só. E esse Deusinho da graça, que esse camarada diz que Deus é soberano no mundo espiritual, mas não é no mundo físico. Que soberania é essa? Se a carne frustra os planos de Deus, os planos de Deus estão condicionados à vontade da carne. Deus quer fazer toda a sua vontade, mas só se a carne não atrapalhar. Os planos dele não podem ser frustrados. Jó 42:2, desde que a carne não atrapalhe. Gente, que graça é essa no nosso meio? Quando Paulo fala que a carne, quem está na carne não pode agradar a Deus, nem essa revelação ele tem. Você vê que são revelações, é leitinho, não tem revelações sólidas, não tem. Paulo, quando disse aquele que está na carne não pode agradar a Deus, ele está dizendo que aquele que está na prática das leis, das 613 leis, principalmente as 365 leis negativas, que Paulo faz um resumo em Gálatas 5,19, e as obras da carne são o que não poderia fazer, ou seja, um resumo das 365 leis da Torá, porque eram 365 leis negativas, você não pode fazer isso, e 248 positivas. Então, quando Paulo fala na época que aquele que está na carne não pode agradar a Deus, essa carne não tem nada a ver com a carne de hoje, que é a maldade do homem fazendo a vontade de Deus, e sim na prática da lei de Moisés. Paulo está dizendo, vocês que estão na carne, que estão praticando as leis de Moisés, vocês não estão agradando a Deus. Lógico que essa frase foi humana, porque até na época, aqueles que tiveram entendimento e aqueles que não tiveram entendimento, todos eles estavam fazendo a vontade de Deus. Mas ele não tem essa revelação, porque o intuito dele é mensagem de manhã, de tarde, de noite, é quantidade e não qualidade, porque ele tem um propósito, ter qualidade de vida com dinheiro alheio. É um sistema religioso corrupto implantado por esse tal de GG. Então, duas mensagens absurdas que eu refutei na mensagem anterior. Adestradores de imbecis, chamando os evangélicos de imbecis e dizendo que o ser humano, quando nasce, é da vontade da carne. Ou seja, a terra foi feita por Adão e Eva. Somente. Caim e Abel não era para nascer. E Deus, quando disse multiplicar e encher a terra, Deus disse encher a terra de girafa, leão, leopardo, formigas, insetos, gafanhotos, tudo isso. Isso é uma heresia. Como é que um cara prega uma heresia dessa? E como é que tem pessoas que acreditam numa heresia dessa? Dizer que quando o ser humano nasce, não é da vontade de Deus. Então eu mostrei nessa mensagem alguns versículos, poderia ser centenas de versículos, que provam sim que nós somos planos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Como é que o cara diz que o nascimento de um ser humano é 100% carne? Isso prova que é um sistema religioso corrupto e que é uma religião chamada graça. Por isso que eu pergunto, você está na graça, na verdadeira graça, tem liberdade de espírito, ou você está na mais uma religiãozinha aí chamada graça? Saiu de um alçapão, entrou no outro. Saiu de um arapuca, entrou no outro. Saiu de um antro, entrou no outro aí no Sarapuí, lugar asqueroso, propenso à corrupção. Então eu convido você para assistir essa mensagem. Vale a pena assistir de novo. A casa caiu. Aí você vai ver quem é o GG que eu estou me referindo, um escândalo. Inclusive, ontem eu recebi aqui um comentário nessa mensagem anterior que eu falei, nessa mensagem aqui. Uma irmãzinha, olha que ingenuidade. E esses oportunistas se aproveitam dos novos inscritos e das pessoas ingênuas. Sabe o que foi que uma irmãzinha botou aqui no comentário ontem? Seu Júlio, eu assisto os vídeos do YouTube do GG há muitos anos e eu nunca vi ele pedindo dinheiro. Olha só, GG, que ingênua a irmãzinha aí, né, rapaz? Irmãzinha, o culto, né?
todo domingo, por exemplo, começa de 8, 9 horas, termina quase meio-dia. Ele é canguloso, mas ele não é trouxa, não. É lógico que ele não vai mostrar a distribuição de envelopes. Tem até variedade de cores. Tem louvores, tem confissão de fé, essa heresia, que é uma reza. Tudo isso de um sistema religioso evangélico. É lógico que ele não vai mostrar no YouTube a distribuição de envelopes. Repito, tem até variedade de cores, de acordo com a oferta. Você acha que ele vai mostrar isso no YouTube? Lógico que não. Repito, ele é canguloso. Ele não é trouxa, muito pelo contrário, é muito esperto. Você vê a ingenuidade de uma irmãzinha. São essas que são vítimas desse sistema religioso, são oportunistas, são malandros. Você vê a ingenuidade desse comentário dessa irmãzinha. É lógico que ele não vai mostrar a distribuição de envelopes. Agora, várias pessoas que já frequentaram esse antro, que não frequentam mais, dizem, Júlio, tem tudo isso, tem até variedades de cores de envelope, distribuição, tudo. É aquela mensagem que eu tenho, o aluguel é 4 mil, arrecada 40, os 36 estão indo para onde? Viu aí que vale a pena abrir uma congregação? Ora, se no YouTube eu posso estar pregando para milhares e milhões de pessoas, qual a intenção, gente, de abrir uma congregação e não ter prestação de contas? Porque não tem prestação de contas. Isso é a chancela, é o camarada confessando que é canguloso. Seja membro, canguloso. Vendendo livros, canguloso. Tudo isso faz parte de um sistema religioso corrupto, onde se arrecada 40, 50 mil e tem uma despesa de 4, 5 mil. E não tem prestação de contas. Se não tem prestação de contas, é golpe. Que história é essa de Natal sem fome? Conversa, rapaz. Natal sem fome, por que você não faz direto? Você e o doador. Aí você vai dar dinheiro, cesta básica, a esse cão guloso, ele vai abastecer a despensa dele, rapaz. Aí vai fazer um socialzinho lá para você acreditar que o seu dinheiro de oferta está indo para o social. E não está. O sistema religioso evangélico também faz isso. É um sistema religioso que eu venho combatendo e denunciando há mais de 4 anos. Nós não aguentamos mais sistema religioso na nossa vida. Agora é 1 Coríntios 9,18 que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente, sem pedir nada para ninguém. As ofertas de Paulo eram para pobres e necessitados da época. Não existe na Bíblia nenhum pregador, tanto do evangelho da circuncisão como da incircuncisão, que teve qualidade de vida com dinheiro alheio. Isso é golpe, isso é sistema religioso corrupto e a gente tem que banir essa cambada aí do nosso meio. Então é isso aí, essa é a mensagem anterior, que graça é essa? GG bateu com a cabeça do meio fio. Quer saber quem é o GG? É só assistir aqui essa mensagem. Ó. E a casa caiu. Um verdadeiro escândalo. Ok? Só um parênteses aí. Olha, gente, até o militante do YouTube, olha o título do cara que eu vou mostrar quem ele é. Até o militante do YouTube mostra o verso, né, o versículo mais mentiroso da Bíblia. Gente, esses ateus aí do YouTube é remédio para depressão. Dia desse eu vi um comentário dizendo para o Jailson Ferreira da Silva. Que tem um nome artístico como Jason Ferreira. Até o nome do cara é uma farsa, é uma fraude. E teve um comentário que dizia: Jesus, quanto mais eu te assisto, mais eu acredito em Deus. Por que o ateísmo militante cresce? Porque a religião fracassa. Esses ateus, eles combatem o sistema religioso no qual eles fizeram parte. Você vê que a maioria deles são ex-pastores. Eles fizeram parte. Claro que existem vítimas do sistema. Eu conheço pastores sérios, éticos, idôneos, e tenho certeza que você também conhece. Eu tenho uma irmãzinha aqui, que ela é pastora, que ela diz: Júlio, eu entendo perfeitamente a graça, mas o meu marido não compreende. E ela diz: Júlio, meu marido é um homem bom, é honesto, é trabalhador, ele é um cara idôneo, ético, mas ele não entende a graça. Ela fica constrangida quando ela vai na igreja, nesse lugar chamado de igreja, e as irmãs dizem: pastora, uma palavra para a gente. Ela entende perfeitamente a graça, mas o esposo dela não compreende a graça. Então, enquanto de repente ele pensa que ela está servindo ao diabo, se morrer vai para o inferno, ela tem a certeza
que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele é um abençoado, que ele é um eleito, que ele é um espírito perfeito. Não só ele, como todos os evangélicos. Mas Deus decidiu não tirar o véu. Então esse é o que Paulo diz em Gálatas 4, do 21 ao 31. Né? Ele faz uma metáfora lá dos filhos da livre e filhos da escrava. Então o 4, 29 ele diz, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então o entendimento é de Deus e o não entendimento também é de Deus. Esses ateus do YouTube, os militantes, não estou falando um ateu nem, eu tenho um amigo aqui ateu, eu interajo com ateus aqui. Tem ateus que entram em contato comigo aqui nos comentários. Júlio, eu sou inscrito no seu canal, eu gosto das suas mensagens, mas eu sou ateu. Eu não procuro saber o motivo, mas os motivos pelos quais esses ateus militantes do YouTube, gente, eu tenho falado isso várias vezes, pode ver a história deles. Com certeza absoluta, tem uma frustração com Deus, tem raiva de Deus. Pode ficar certo que tem alguma coisa muito triste que leva de repente qualquer um para o ateísmo. Porque o nosso script aqui de vida tem coisas boas e tem coisas ruins. Por mais que o espírito reine, a carne sofre. Eu tenho um testemunho de mães aqui que ela disse, Júlio, eu enterrei minha única filha. Recentemente, aqui no meu WhatsApp, um paizinho disse para mim, Júlio, tal dia eu enterrei meu filho com 32 anos. Gente, isso aí, assim como outros acontecimentos, é motivo sim para a pessoa dizer, não, eu não acredito em Deus, Deus não existe. Então você vê que por trás desses ateísmo militante, existe uma frustração. Pode pegar o histórico dele, ele perdeu a mãezinha muito cedo, com a doença horrível, o pai foi assassinado, tem um filho aí que de repente é homossexual. Quem me conhece sabe a minha opinião com relação aos homossexuais. Eu interajo com homossexuais, são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Eu não vou adentrar nesse assunto que eu já falei, eu estou até preparando uma mensagem com relação a esse tema. Mas existe uma frustração. Você já pensou um pai e uma mãe, por exemplo, a mulher está grávida. Você já viu um pai e uma mãe dizendo, nossa amor, eu queria tanto que fosse um homossexual? Lógico que não. Então eu quero que seja um menino, quero que seja uma menina, já pensou se for gêmeos e tal, mas jamais o pai ou a mãe vai desejar que seja homossexual. Ninguém nasce homossexual, ninguém nasce dentista, jogador, médico, ninguém nasce, mas desenvolve um dom colocado por Deus. Não vou me aprofundar nesse tema, mas os homossexuais são abençoados, eleitos. Então você imagine um pai, por exemplo, que a esposa está grávida e ele deseja um menino ou uma menina, e essa criança nasce e se torna homossexual. Então, para o pai que é hétero, é uma frustração muito grande. Então, se você for analisar esses YouTube militantes, pode ficar certo que existe uma frustração com Deus. Não sei qual é, mas existe uma frustração, uma decepção, uma ira. Ele não aceita de ter acontecido isso com a mãezinha dele, com o paizinho dele, com o filho, com a filha. Ele não aceita. Ele não aceita. Alguns deles, de repente, fez uma faculdade e não consegue prosperar. Prosperou na faculdade. De repente, foi pastor de um sistema religioso, mas foi um pastorzinho aí do canto que recebia uma ajuda de custo e ele era só chamado para dar uma saudação, não se destacou. Com certeza existe uma frustração. E eu tenho dito, o cara é ateu até o pitbull pular cerca. Principalmente esses ateus aí militantes do YouTube, que realmente estão abraçando o ateísmo como profissão. Como profissão. É isso aí, gente. O cara só é ateu até o pitbull pular cerca. Você vê que antigamente, dificilmente você via assim os YouTubes ateus, né? Você está vendo agora aí porque virou profissão. Dificilmente esses ateus, eles provavam a inexistência de Deus pela ciência. Somente a ciência. Eu pergunto, esses ateus aí militantes, por que eles crescem, o canal cresce? Porque eles detonam o sistema religioso evangélico, no qual eles fizeram parte. Eles viram aí os escândalos, a corrupção,
Então eles conhecem mais do que ninguém o sistema religioso evangélico. E o ateísmo cresce combatendo e denunciando o sistema religioso evangélico, que eu também faço. Só que a gente que está na graça, a gente está entre o evangélico e o ateu. O evangélico que está lutando, que está guerreando, que acredita em diabo, em inferno, que estamos nos últimos dias, que está vindo aí a grande tribulação, que são pecadores, que a Bíblia é um livro profético. Eles acreditam em tudo isso e a gente não acredita em tudo isso. Então a gente está aqui no meio entre os evangélicos, que estão lutando, mas acreditam em Deus, e os ateus. Então esses ateus, eles só crescem combatendo e denunciando o sistema religioso evangélico. Eles pesquisam, eles são caçadores de desgraça no mundo evangélico. Então ele chega e diz, Jesus na Bíblia ressuscitou Lázaro. Está só na Bíblia. Mas cadê que ele não curou Lázaro, o irmão Lázaro? Então eles buscam uma tragédia no mundo evangélico para provar que Deus não existe. Olha só, desde quando os evangélicos, ou quem quer que seja, são isentos, são imunes ao script de Deus? Assim todo mundo seria evangélico, até o Papa se convertia. Você já pensou se fosse feita uma pesquisa, nossa, no ano de 2023, nenhum evangélico morreu de infarto, nenhum evangélico foi assassinado, nenhum evangélico morreu de acidente de carro, 8 bilhões de habitantes seriam evangélicos. Lógico que esse não é um plano de Deus, inclusive ser ateu faz parte dos planos de Deus. Só que eles buscam essa desgraça para dizer que Deus não existe. Você vê a apelação à cegueira. Quer dizer, ele vê, pronto, pastor fulano morreu dessa pandemia aí. Oi, mas ele não fala que R.R. Soares foi curado, que João Ribe Palharim foi curado, que muitas pessoas, o acidente da Chapecoense, muitos morreram, mas muitos sobreviveram. Para eles, essa notícia não interessa. Só interessa quem morreu, porque ele usa a desgraça para dizer que Deus não existe. E eles não compreendem que o bem e o mal pertencem a Deus e que, por mais trágico que seja, o final, nem os ateus nem os pastores compreendem isso. O final sempre é glorioso. Por mais trágico que seja, estarrecedor que seja a morte, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual dele. Os ateus militantes do YouTube nunca ouviram falar nisso. E os pastores também não têm essa revelação. Então eles são caçadores de desgraça. Antigamente se provava o ateísmo, a inexistência de Deus, pela ciência. Né? A ciência. Hoje não. Por quê? A ciência e as pessoas que acreditam em Deus são amigos, são aliados. Você vê que tem muitos cientistas que acreditam em Deus. Só que está cada vez mais difícil a ciência provar a inexistência de Deus. Cada vez mais difícil, gente. Você vê aí recentemente descobriram uma pedra escrito o quê? Prefeito Pôncio Pilatos, a quem a dedica. E aí, ateu? Os personagens da Bíblia são todos fictícios, é? E aí essa pedra? É lógico que ele vai dizer que essa pedra foi forjada, foi feita há pouco tempo. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a quem a dedica. Um personagem bíblico, nas escavações encontraram. Estão encontrando nas escavações, os geólogos aí, cidades da Bíblia. Está cada vez mais, a ciência está cada vez mais provando que realmente os relatos na Bíblia aconteceram. Só que os ateus não têm interesse, porque a ciência cada vez mais está provando que Jesus existiu. Os historiadores, eles não acreditam porque está só na Bíblia. Agora eles acreditam em filósofos que viveram antes de Jesus, antes da Bíblia, com que base? Em livros. Você vê, o camarada chega e diz, vou mostrar que Jesus mentiu quando falou sobre a sua segunda vinda. Jesus não mentiu. Realmente a vinda de Jesus foi um juízo sobre Israel que os pastores não compreendem e os ateus, que eram ex-pastores, também nunca tiveram esse entendimento. Interessante, né? Jesus mentiu, Deus é ruim, Paulo mentiu. Pois se esses personagens nunca existiram, por que eles mentiram? Você vê a contradição? Não, olha que mentira que Paulo falou. Como se Paulo falou? Se Paulo para você não existiu. Jesus é mentiroso. Vai ver aqui um versículo agora. Olha que mentira. Como mentira? Se eles nunca existiram. E cada vez mais a ciência está provando a existência de Jesus, a existência de cidades relatadas na Bíblia.
Cada vez mais. Então, antigamente, os cientistas vinham para o YouTube para provar que Deus não existe, através da ciência. Hoje não. Esses ateuzinhos aí, militantes do YouTube, detonam o sistema religioso evangélico, que eu também faço isso, para provar que Deus não existe, porque eles são caçadores de desgraça. Eles não compreendem. Se tudo fosse mil maravilhas, humanamente falando, todo mundo acreditava em Deus. Mas não é plano de Deus essa variedade de religiões, de etnia, de raça, de cor, de entendimento. Até vocês ateus militantes estão fazendo a vontade de Deus. Vocês são abençoados, eleitos e espíritos perfeitos. Eu não sei se isso que vocês pregam é má fé, se é ausência de neurônios, ou vocês estão enganando as pessoas. Má fé. É o quê? Eu não sei, eu não estou afirmando. Mas isso é má fé, ou é existência de neurônios, ou de repente é cegueira. Claro que é cegueira espiritual. Então, ateu militante no YouTube mostra, entre aspas, verso mais mentiroso da Bíblia. Oi, como é que é mentira se não existiu? Não, porque a Bíblia foi escrita pelos romanos. Nossa, esse romano que fez a Bíblia deve ser o Aladim da lâmpada. Porque nem nos dias de hoje, em pleno século XXI, é possível fazer um livro desse. Nem na época de hoje. Imagina há 1500 anos, 40 personagens que não se conheceram, 300 profecias messiânicas e 2000 profecias. Todas elas cumpridas e tudo já aconteceu. Meu querido, minha querida, se aqui tivesse uma profecia só e Jesus nasceu de uma virgem numa manjedoura, só esse já era suficiente para acreditar que esse livro teve sim inspiração divina. Que romano foi esse que fez isso há 1500 anos? Deve ter sido Aladim, que deve ser a pessoa que escreveu esse livro para os ateus. Como é que pode? Impossível, gente, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, se você juntar Einstein e Dilma Rousseff para fazer esse livro, não consegue. É lógico que teve inspiração divina. Agora, nós sabemos que esse livro aqui é um livro histórico, não é mais profético. Tudo foi para Israel e tudo já aconteceu. Daqui não tem mais eis que te digo, assim diz o Senhor. Não existem mais pastores e muito menos profetas. Tudo já aconteceu. É impossível. Se esse livro aqui fosse escrito por algum romano, o Aladim, que vocês acreditam, vocês não acreditam nesse livro. Agora vocês acreditam que nós somos a evolução de uma ameba evoluída há 250 milhões de anos. Parabéns, é muita fé que o ateu tem. Eu não tenho a fé que os ateus têm, não. Ele não acredita na Bíblia, não acredita em Deus, acredita nos filósofos, né, que viveram antes de Jesus, baseado aqui em livros também. E eles acreditam que nós somos a evolução de uma ameba evoluída há 250 milhões de anos. Nossa, eu não tenho a fé que os ateus têm, viu? Com todo respeito aqui, eu tenho um amigo ateu, eu estou me referindo a esses ateus militantes aí, esses que abraçaram o ateísmo como profissão. Só que eu não estou me referindo a esse ateu que eu vou falar, não. Que esse ateu aí tem que passar o resto da vida cobrindo sofás para ter qualidade de vida, para pagar as contas. Vamos lá. Esse é o versículo aí. Você vê que é uma mensagem que eu estou refutando esse ateuzinho aí, os pastores, e você vê que tem a mensagem, tem o evangelho da graça para a gente crescer na graça e no conhecimento. Josué 1,9. Esse ateuzinho aí, que eu vou mostrar ele aqui agora, ele usa isso aí para dizer que é o versículo mais mentiroso da Bíblia. Ó, se é mentiroso, né? Como é que não existiu e é mentiroso? Vamos lá. Deus dizendo para Josué: não fui eu que ordenei a você. Você quem? Ele bota a foto de uma criança para associar esse versículo às coisas absurdas que acontecem nos dias de hoje, inclusive com crianças que nascem doentes, que ficam enfermas, que morrem cedo. Ele associa isso a esse versículo aqui. Então você vê que ele bota a foto de uma criança e bota Josué 1,9. Não fui eu que ordenei a você. Você quem? Eu, você, nossos filhos? Não, a você, Josué. Os pastores não compreendem isso. Esses ateuzinhos que são ex-pastores nunca tiveram essa revelação. A você, Josué. O que é que eu tenho a ver com isso? Seja forte e corajoso, Josué. Não se apavore nem desanime,
pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, Josué. Aí ele usa por onde você andar e associa uma criança enferma, doente, às vezes com uma desgraça, perguntando: cadê o Deus que diz que está com você? Ei, esse versículo aqui, esse você, é Josué, ateuzinho, militante, meia boca. E os pastores também não compreendem isso, porque não tem revelação do Evangelho da Graça. Assim mesmo, Josué 1,5. Esse é 1,9 e 1,5. O que é que eu tenho a ver com isso? Aí um irmãozinho chega: pastor, estou precisando de uma palavra. Josué 1,5 para você, meu querido. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Isso aí está sendo para quem? Para Josué. O que é que nós temos a ver com isso? Nem que seu nome aí seja Josué, não é para você. Ninguém te poderá resistir, Josué, todos os dias da tua vida. Assim como foi com Moisés, Josué, assim serei contigo, Josué. Não te deixarei, nem te desampararei, Josué. O que é que nós temos a ver com isso? Aí esse ateuzinho meia boca aí, eu vou falar o nome dele aqui, usa isso aí para associar as desgraças. Está lá Isaías 45:7, eu causo bem, eu causo mal, eu, o Senhor, causo todas as coisas, tudo é dele, o bem e o mal. Para o quê? Para colocar em prática os seus desígnios. Mas os pastores não compreendem isso e os ateus militantes, que são ex-pastores, também não compreendem isso. Ó, essa mercadoria aí, eu chamo ele de Capitão Caverna. Ele não parece... Não, vê se ele não parece esse com bastão, que ele diz que é pau de dar em doido. Qualquer dia ele vai entrar no estúdio dele, dando na cabeça dele, porque ele diz que é pau para dar em doido. Vê se esse camarada aí, esse Anthony, não parece a versão atualizada do Capitão Caverna. Quem é das antigas aí, ele deve conhecer, que ele tem mais de 50 anos. Esse super-herói que fazia Capitão Caverna. Lembra dele? Quem é das antigas aí lembra, né? Bota aí no YouTube. Vê se ele não parece. Ó, o bastão, o dedinho dele, ó. Ó. Eu chamo ele do Capitão Caverna, a versão atualizada do Capitão Caverna. Ele refutou 2 mensagens minhas. Eu não vou gravar uma mensagem refutando esse abençoado, que eu tenho mais o que fazer, né? Nessa mensagem aqui, que eu falo que a volta de Jesus aconteceu no ano 70. Os pastores não compreendem, os evangélicos não compreendem, e muito menos esses ateuzinhos meia boca do YouTube aí. Que Jesus veio apenas para Israel e a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. É lógico que eu não tenho interesse em convencer nenhum ateu militante, mesmo porque quem convence não sou eu, é o próprio Deus, o Espírito Santo. Eles não compreendem que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel. Agora, você acha que eu vou perder meu tempo refutando ateus e convencer um ateu que foi ex-pastor de que Jesus voltou no ano 70? O camarada vê o sol, a lua, as estrelas, os planetas, o universo e não acredita em Deus. O cara vê a obra de Deus, os oceanos, o cara vê a vida aquática, a vida selvagem, se olha no espelho, gene masculino e feminino, 8 bilhões de digitais diferentes, se olha no espelho e diz que Deus não existe. Você acha que eu vou tentar convencer um ateu militante e ex-pastor de que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70? É lógico que não, né? Ele acredita que nós somos a evolução de uma ameba de 250 milhões de anos, ele vai compreender que a volta de Jesus foi um juízo sobre Israel no ano 70. Brincadeira isso, né? Então ele me refutou aí. Ele bota uma mensagem aí, ó, de 24 minutos. Gente, eu não falo 2 minutos nessa mensagem. Quando eu falo uma frase, ele para. Quando eu falo uma frase, ele para. E ele detona. Manipulando as suas ovelhinhas, porque são ateus, na verdade são ovelhinhas, que é um sistema religioso também. Claro que nunca ele vai admitir isso. Antônio, tu é muito fraco nas tuas refutações, vai estudar mais, me conhecer melhor para poder me refutar. Tu é muito fraco, tu é tão fraco que nem os ateus te suportam. Você vê a quantidade de inscritos que tu tem e tu é muito amigo do Antônio Miranda e do Jailson Ferreira, que tem o nome artístico de Jason Ferreira. Tu é amigo, tu faz live com o cara, os caras têm aí menos de 100 mil, mais de 100 mil, e tu tem essa quantidade de inscritos que tem.
Pela live que tu faz com esses dois ateus que estão em evidência aí, porque o ateísmo cresce porque a religião fracassa, tu era para ter mais de 50 mil inscritos. Você vê como você é fraquinho, você não tem carisma e nem os ateus te suportam. Porque senão, você fazendo live com esses caras, você era para ter 50, 60 mil inscritos. Então, quando eu disse que os ateus encararam o ateísmo como profissão, meu querido, eu não me referi a você. Tá certo? Você realmente tem que continuar aí cobrindo sofás, que é a sua profissão, é um dom de Deus. Inclusive, Anthony, tu é letrista. Puxa vida, glória a Deus. Eu trabalho muito com letrista, eu tenho 2 profissionais aqui, letristas, não são pintores, gente. Letristas é aqueles camaradas que abrem letreiros em muro, sabe aquelas propagandas em supermercados? Preço do feijão, tanto, aquela letra desenhada, aquilo é um dom de Deus. Esse camarada aqui é letrista e trabalha também cobrindo estofados. 2 profissões, dom de Deus, Anthony. Então eu não vou aqui gravar uma mensagem refutando você. Eu estou aproveitando aqui, refutando você, mas colocando uma mensagem, tá certo? E quando eu disse que os pastores, os ateus do YouTube abraçaram como profissão, me desculpe, eu não me referi a você. Outra mensagem que ele fez aqui, que eu não vou nem ler isso aí. Interessante que esses camaradas, quando eram pastores, né? Aleluia, meu irmão, glória a Deus. Não useis de palavras torpes. Quando vira ateu é desse jeito aí, ó. Diz que Jesus foi estuprado e manda Deus para aquele canto e faz gestos obscenos. Tem essa frase aqui que ele botou aí, referindo a, né, quando ele me refutou, que eu vou me recusar até a falar, é só você ler aqui, dizendo o quê? Que eu disse que o ateu era militante. Todo militante ateu abraça o ateísmo como profissão. Aí ele me refutou, botou essa capa aí. Gente, essa mensagem dele, vocês estão vendo aqui, 34 minutos. Ele não botou eu falando 60 segundos. E foi uma palavra me refutando. Ele não bota 60, eu não falei 60 segundos dessa mensagem que ele refutou. E a mensagem de 34 minutos. Você vê como ele manipula as suas ovelhinhas ateas. Gente, eu tenho falado isso. O ateísmo é uma insanidade. Não se ofenda não, repito, eu tenho amigos ateus que interagem comigo aqui, mas o ateísmo é uma insanidade. E até a ciência está provando isso. Você vê que eles ficam ali naqueles quartinhos, no seu mundinho ali, né? Muitos ganhando dinheiro, querendo fazer camisa, querendo lançar livro, pedem dinheiro com força, seja membro, dinheiro para ajudar, camarada é um ator, né? Viaja para dizer que é evangélico para conseguir entrevista com a irmã Nadir, com o Marcos, com o Valdemiro. Olha que nível, gente. O ateísmo é uma insanidade. Por favor, não se ofenda você que é ateu, tá certo? Estou me referindo mesmo, principalmente a esses ateus militantes que abraçaram o ateísmo como profissão. Não esse camarada aqui. Quando eu disse que os ateus militantes abraçaram o ateísmo como profissão, eu não estou me referindo a esse camarada não, entendeu? Que eu chamo ele a versão atualizada do Capitão Caverna. Ele diz, assim como o GG diz, né? O GG, esse cão guloso aí da graça, diz que o negócio dele comigo é doutrinal. E me chama de invejoso, de fofoqueiro, de aloprado. E diz que é doutrinal. Imagine como for pessoal. A mesma coisa esse camarada aqui. Esse Antônio, esse ateuzinho aí meia boca. Ele diz que o negócio dele é doutrinal. Ó, ele chamando o Antônio Júnior, que é um cão guloso, pensa num cão guloso, e ele bota, ó, nariz de palhaço, óculos de palhaço e chama o cara de patetão. Oi, é doutrinal, Antônio? Que hipocrisia é essa? É lógico que é doutrinal e pessoal. Não vem com essa hipocrisia pra cima de mim não, que eu já estou acostumado com isso. Vamos lá. Vamos entrar aqui na mensagem, tomar uma aguinha. Com relação à volta de Jesus, que é uma grande fonte de renda desse sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em nós, como é que Jesus vai voltar? A Trindade é uma heresia, não existe 3 deuses. Existe um único Deus que se manifestou em 3. Um único Deus que falava com os profetas. Esse mesmo Deus que se fez carne e habitou no meio dos judeus,
está lá em Hebreus 2,14, o Nazareno, que não existe mais, e o Deus que hoje habita, mora e reside dentro de mim e dentro de você. Um único Deus. Manifestou em três, mas um único Deus. Oi, se esse Deus habita e reside e mora dentro de mim e de você, desde Atos 2, Pentecostes, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, se ele habita, mora e reside aqui, como é que Jesus vai voltar? A volta de Jesus foi um juízo sobre Israel, mas os pastores não compreendem isso, e esses ateuzinhos aí militantes do YouTube também não compreendem isso. Eles eram ex-pastores. E quando eles eram pastores, eles também não tinham esse entendimento. Então, olha só, Lucas 21, 20 e 21. Mas, quando virdes, você vê para os seus discípulos, quando virdes, meus discípulos, Jerusalém cercada de exércitos. Você vê que João finalizou o Apocalipse em 68 e 69, porque João não fala sobre a invasão. João não fala sobre a morte do general Tito, que foi no ano 81. Como é que João escreveu o Apocalipse em 95? Você vê os teólogos, ele usa esse argumento para derrubar que tudo aconteceu no ano 70. Você vê Jesus dizendo aqui, mas quando vide Jerusalém cercada de exército. Tem isso na Bíblia? Que Jerusalém foi cercada? Não. Por quê? Esse cerco aconteceu no ano 70. E João escreveu antes do ano 70 o livro do Apocalipse. Escreveu para as 7 igrejas da Ásia. Está lá Apocalipse 11. O que é que nós temos a ver com isso? Que hoje é a Turquia. Tudo que Jesus falou em Lucas, em Mateus 24, o Sermão da Montanha, foi para aquela época. Só que os ateus militantes não compreendem. Os pastores não compreendem isso. Olha o que Jesus está dizendo. Mas, quando vide Jerusalém, o que é que nós temos a ver com isso? Cercada de exército. Isso aconteceu no ano 70. Mas João no Apocalipse não escreveu, porque ele finalizou antes do ano 70. Estava tudo prestes a acontecer. Tudo foi para Israel. Tudo foi para aquela época. Sabei então que é chegada a sua desolação, a sua destruição, a grande tribulação. Então, ele fala o que Mateus 24, 16 fala: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Judéia era o centro de Jerusalém, onde aconteceu a grande tribulação. E Jesus está dizendo, os que estiverem no centro de Jerusalém, na Judéia, fujam para os montes. O que é que nós temos a ver com isso? Os que estiveram no meio da cidade, que cidade? De Jerusalém, a Judéia, onde houve a invasão do general Tito, saiam. E os que nos campos, não entrem nela, na Judéia, em Jerusalém, porque ali João tem uma visão de lago de fogo. Jesus disse que ia ser uma coisa tão terrível que nunca houve nem jamais haverá. Foi a grande tribulação que foi representada pela volta de Jesus, que foi o juízo sobre Israel. Ele vindo com as nuvens, trazendo juízo, e todo olho verá. Os judeus que o mataram, o rejeitaram, o crucificaram, viram a volta dele, que foi o juízo sobre Israel. Repito, se ele habita e mora e reside dentro de mim e de você, como é que ele vai voltar? Eu fiz esse desafio, não teve pastores, não teve teólogo, evangélico que me refutaram. Refutaram assim, você é um herege. Jesus está voltando. Que maldade que a religião está fazendo com muitos evangélicos. Mateus 16, 28. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão. O que é que nós temos a ver com isso, gente? Jesus está com um grupo de pessoas. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, não todos, mas alguns que aqui estão, que não provarão a morte, vão morrer, mas não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esse Filho do Homem foi representado pelo juízo sobre Israel, que aconteceu no ano 70. Você vê, alguns que aqui estão, ou seja, se Jesus não voltou, esse pessoal aí está vivo. Mateus 10, 23, quando, pois, esse vos aí, os pastores sabem disso, que eles estudaram, vos perseguirem, meus discípulos, nesta cidade, que cidade? Jerusalém, fuge para outra cidade,
Porque em verdade vos digo que vocês, meus discípulos, não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Vocês vão fugir aí para todas as cidades de Israel, mas antes que você concluam todas as cidades, o Filho do Homem vai voltar antes. O que é que nós temos a ver com isso? João 21, 22, respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Pedro, siga-me você. O comentário aqui foi com relação a João, e Jesus está dizendo, João vai estar vivo quando eu voltar. Claro que João escreveu o livro do Apocalipse e morreu com 100 anos em Éfeso, depois que foi solto da ilha de Patmos. Ele escreveu para as 7 igrejas da Ásia. Não temos nada a ver com isso. E Jesus está dizendo a Pedro que João vai estar vivo quando ele voltar. Se Jesus não voltou, João deve estar com 2.150 anos. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta. Eu já vi pastor dizendo, Lênin vai essa. Eu quero saber qual é a versão que tem essa geração. Esta, presente, da época. Os pastores assassinam a língua portuguesa. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que muitas coisas aconteçam, sem que todas, o sermão da montanha, a volta de Jesus, a ressurreição dos espíritos, a grande tribulação, todas estas coisas aconteçam. Mateus 26, 64, disse-lhe Jesus, tu disseste, digo-vos porém que vereis Caifás, vereis em breve o Filho do Homem, assentado à direita do poder, e tudo isso é figura de linguagem, e vindo sobre as nuvens do céu. Nuvem significa juízo. Então, essa turminha aqui, dos que aqui estão, essa turminha aqui ainda está viva, Caifás ainda está vivo, e João ainda está vivo, se Jesus não voltou. Está dizendo que Caifás vai ver o Filho do Homem vindo no seu reino. E aí? Então, de novo, Mateus 24, 16, repetindo Lucas, os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Aí os pastores espertos dizem, meu irmão, a Judeia é o seu lugar de sofrimento e os montes é o seu lugar de oração. E os evangélicos acreditam nessa fraude, nessa farsa, nessa mentira. Uma palavra 100% para a época. Só poder de Deus para depois de uma mensagem dessa, o camarada botar um comentário aqui embaixo e dizer, Jesus está voltando. Isso é medo de morrer? É. Vai morrer. Pode ficar certo disso, como 2 mais 2 é igual a 4. Eu, você, todos nós iremos passar pela morte. Eles acreditam tanto nesse arrebatamento de Steve Spielberg e de Edir Macedo, que eles veem dessa possibilidade a única maneira de não passarem pela morte. Mas vão morrer, pode ter certeza disso. Agora, quando a carne tombar, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12, 7 e Filipenses 3, 21. Porque antes do ano 70, um eleito quando morria, o espírito dormia. Por isso que Jesus e Paulo diz, alguns dormem no Senhor, o espírito dormia. Por isso que Jesus disse a Pedro, e as portas do inferno, da sepultura, não irão prevalecer sobre a minha igreja, os meus eleitos, os meus santos, os meus predestinados. Porque antes do ano 70, a porta da sepultura, do inferno, prevalecia. No ano 70, houve a ressurreição dos espíritos. Do ano 70 para cá, quando um eleito morre, o espírito não vai mais para o inferno, não vai mais para a sepultura. Inferno significa sepultura. Imediatamente o espírito volta. O inferno, a sepultura, não prevalece mais. Jesus, quando falou de inferno, se referiu ao Geena. Bota aí no Google, Geena. Era um crematório, um lixão que havia por trás das muralhas de Jerusalém. Era a parte mais baixa, era um vale. Por isso que Jesus disse, nas profundezas do inferno, nesse crematório jogavam-se pessoas e animais mortos, enxofre, o fogo não se apagava e os vermes brotavam. Era o Geena, o crematório. Inferno na Bíblia sempre significou sepultura. Eu sei que de repente você está falando, mas Júlio, a parábola lá do mendigo, do rico. Gente, eu tenho uma mensagem na playlist falando só de inferno. É uma grande fonte de renda. Diabo e inferno são as 2 maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Se você entender o Evangelho da Graça, mais nunca você coloca seus pés nesse lugar chamado de igreja. São verdadeiros alçapões, arapucas, e muitas delas são verdadeiros antros,
Você não passa nem na calçada e você vai ter uma paz que você nunca teve na sua vida se você entender o Evangelho da graça de Deus. As boas novas, as boas notícias. Só que esse entendimento Deus só dá aos filhos da livre. Tem muitos filhos na escravidão, no sistema religioso evangélico, que são filhos das livres, e eles precisam ouvir uma mensagem dessa. Agora, os filhos da escrava caem aqui de paraquedas, não sei o que é que eles estão fazendo aqui. Estão no canal errado, pois esse canal aqui foi feito exclusivamente para os filhos da livre. Para que a gente possa dizer, estamos afastados e desviados desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto, para a glória de Deus. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, olha a linguagem, aos seus servos, as coisas que o quê? Brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, para as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1,7. Eis que vem com as nuvens. Nuvem significa juízo. Eu imaginava Jesus aparecendo num cavalo branco. Pocotó, pocotó, pocotó. Isso é uma heresia. Isso é uma macumba evangélica. Nas nuvens. E todo olho verá. Os judeus que o mataram, o rejeitaram, viram a volta dele, que foi um juízo sobre Israel. Até mesmo os que ultrapassaram. E todas as tribos. Que tribo você faz? Eu fiz parte durante 14 anos da tribo evangélica. Apocalipse 1,11, que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o no livro, João, e envia-o para quem? Para as 7 igrejas que estão na Ásia, que hoje é a Turquia. 7 igrejas, 7 pastores, 7 santos, 7 cidades. Que cidades? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para quem foi o Apocalipse? Para essas 7 igrejas, que hoje é a Turquia. O que é que nós temos a ver com isso? Aí vem um cão guloso, com um rótulo de pastor, diz que a gente está vivendo o período de Laodiceia, porque é a última igreja que João escreveu, e a ovelhinha evangélica acredita numa farsa, numa fraude, numa mentira dessa. Olha aí, hoje é a Turquia isso aí, o que é que nós temos a ver com isso? Hebreus 10, 37, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Viu aí que estava tudo próximo a acontecer, tudo perto de acontecer. Aí os pastores, né, para eles não ficarem desempregados, levam isso para o futuro. Jesus está voltando, cuidado com Satanás, estamos nos últimos dias. Tudo mentira. Os pastores contam histórias e espiritualizam tudo. São contadores de histórias. Em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará e não tardará. É isso aí, ó, Mateus 15, 24. Eu fui enviado apenas. O que significa apenas? Somente, senão as ovelhas perdidas de Israel. Apocalipse 14, 7. Ele disse em alta voz, temam a Deus e glorifiquem-no, pois vai chegar? Chegou, é chegado, estava à porta ali a grande tribulação, a hora do seu juízo de Israel. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. E João 3,16, porque Deus amou o mundo. Que mundo? O mundo de Israel. Não é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo, o planeta. Os pastores sabem que estão enganando. Claro que existem alguns que são vítimas do sistema, eles acreditam nisso. Mas que mundo? Mundo de Israel, terra de Israel. Tudo foi para Israel. Ele veio para Israel e a volta dele foi o juízo sobre Israel. Agora aqui, ó, Marcos 16, 15 a 18. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo. Que mundo? Mundo de Israel. Pregai o evangelho a toda criatura. Que evangelho? Paulo não tinha sido levantado. O evangelho da circuncisão, que era para dizer aos judeus que Jesus era o Messias, a quem os profetas profetizaram. Gálatas 2,7, Paulo diz, a mim o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o evangelho da circuncisão. Então Pedro, João e Tiago eram as colunas do evangelho da circuncisão. Jesus de Nazaré não existe mais. Nós não somos discípulos de Jesus, gente. Então ele diz, ide por todo o mundo, meus discípulos.
Mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Que é evangelho? O evangelho da circuncisão, para dizer que ele, Jesus de Nazaré, era o Messias a quem os profetas profetizaram. Quem crer com R no final, entendimento, será e for batizado, será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. Os que creram morreram antes e não passaram pela grande tribulação, foram salvos. E os que não creram serão condenados. Mas quem não crer, com R no final, entendimento, será condenado. Condenado a quê? A passar pela grande tribulação do ano 70. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais? Vocês, meus discípulos, vão expulsar demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, meus discípulos, não lhes fará dano algum. E vocês, meus discípulos, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que é que nós temos a ver com isso? Não existem mais, pegarão, expulsarão demônios. Não existem mais. Está lá em 1 Samuel, o espírito maligno vindo da parte de Deus entrou em Saul. Os espíritos malignos foram feitos por Deus, foram criados por Deus, porque tinham um propósito. E esses demônios só existiram naquela época, porque os discípulos tinham que expulsar os demônios para que os judeus acreditassem que Jesus era o Messias. Aqui os profetas profetizaram. Pode ser tudo, menos demônio nos dias de hoje. Então, e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, meus discípulos, vocês vão expulsar demônios. Vocês falarão novas línguas. Não tem nada de terra decanta lipa na chulipa. Esse negócio de língua estranha é uma das maiores fraudes do sistema religioso evangélico. Porque eu sei que existem pastores que acreditam no diabo, que acreditam no inferno, que acreditam em demônio, que acreditam em que estamos nos últimos dias. Muitos estão mentindo e muitos acreditam nisso. Agora, quando fala terra decanta, limpa na chulipa, o pastor, pode ficar certo que ele está te enganando. E tem pessoas que são envolvidas nisso. E ele, Júlio, eu falava línguas estranhas. Qual era o idioma que tu falava? Porque terra decanta, limpa na chulipa, nem Deus entende. A gente vai ver aqui qual era o propósito, a finalidade. Então, tudo isso, esses sinais, eram para provar que Jesus de Nazaré era o Messias a quem os profetas profetizaram. Repito, Jesus de Nazaré não existe mais. Nós não somos discípulos de Jesus. O sangue dele não tem mais poder. O sangue dele teve um único propósito de aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, que eram as 613 leis da Torá. Dá início ao novo pacto, a nova aliança, o ministério da graça, da fé do Espírito. Não tem mais sacrifício nem cerimonialismo. Foi isso que Paulo disse para os judeus. Vocês têm zelo por Deus, mas vocês não têm entendimento. O Deus deste século, Moisés, está cegando o entendimento de vocês. O inimigo, o ladrão, veio para matar, roubar e destruir. Quem? Os judaizantes. O sistema religioso da época veio para matar, roubar e destruir. O sistema religioso diz que é Satanás. O Deus deste século, deste presente da época, leva para o futuro e diz, meu irmão, Satanás está cegando o entendimento. Quando Moisés é lido, não somos como Moisés. Paulo estava depois da cruz, dizendo para os judeus que estavam depois da cruz, seguindo Moisés. E Paulo está dizendo, não é mais Moisés. Moisés está cegando o entendimento de vocês, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Os pastores sabem disso. Então isso aqui, e estes sinais seguirão, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos nos enfermos e os curarão. Não existe mais. Claro que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente com relação a poder. Se ele quiser, ele faz, ele transforma esse lapela aqui num dinossauro. Ele pode, mas ele não faz, porque isso tinha um propósito da Bíblia, para provar que Jesus era o Messias. Não existe mais. Se ele cura enfermos e ressuscita mortos, em cada ambulância era para ter um pastor repreendendo a enfermidade, e em cada velório era para ter um pastor para ressuscitar os mortos. Onde é que a gente vê isso, gente? A gente vê gente ganhando dinheiro aí para pular da cadeira de roda, para dizer que foi curado, para se levantar de dentro de um caixão. Tudo farsa, tudo mentira, para enganar as pessoas. Atos 2, 9 a 11. Olha todo mundo aqui na Bíblia. Então, falar novas línguas era para que essas pessoas entendessem
Essas pessoas aqui falavam outros idiomas, desde a Torre de Babel. Então, por isso que ele deu aqui, ó, falarão novas línguas. Quem? Os discípulos, foi Jesus de Nazaré. Repito, Jesus de Nazaré não existe mais e nós não somos discípulos de Jesus de Nazaré. Eu vou dar poderes para vocês falarem novas línguas. Porque como é que eles iam falar o idioma deles? O pessoal de Pardos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Pôncio, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Essas pessoas falavam outros idiomas. Não era terra de canta-lipa na chulipa, não. Isso é fácil, isso é fraude. Então Jesus teve que dar o dom de língua aos discípulos para que falasse o evangelho da circuncisão aos países circunvizinhos de Israel. Olha todo mundo aí na Bíblia. Enquanto os evangélicos acreditarem que mundo e terra é planeta, vão continuar sendo enganados por esse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Olha o dom de línguas para quê? Para isso hoje não tem mais essa finalidade. Porque antes tinha um propósito de salvar os eleitos. De onde? Da grande tribulação que foi no ano 70. Hoje não mais. Não existe mais demônios, pegar em serpente, curar enfermo. Claro que ele cura se ele quiser, através de um remédio, através de um chá, através de uma cirurgia. Mas esses milagres da Bíblia não existem mais. E línguas estranhas é uma farsa, é uma fraude. Ó, cai fora. Se teu pastor fala terra decanta, cai fora que ele está te enganando. Ele tem consciência que está enganando. Que história de língua de anjo? Isso é mentira. Todo anjo, quando falou para as pessoas, falaram a língua das pessoas. José, Maria, Daniel, Paulo, o idioma deles. E hoje não tem mais anjos, não estamos no ministério de anjos. Estamos no ministério do Espírito. Para que anjo? Oxi. Eita calor. Semana eu estou botando um ar-condicionado aqui. Gente, é isso aí. Peço que você acesse a playlist do canal. Deixa eu só abrir aqui um parênteses, né? Com relação à mensagem aí desse ateuzinho meia boca aqui. Então essa é a mensagem, né? Nem os pastores, nem os ateus militantes do YouTube compreendem essa palavra. Eu refutei aqui esse ateuzinho aqui, ó, parece o Anthony Galvão, ele aí, ó. Parece ou não parece? A versão atualizada do Capitão Caverna. Rapaz, é todinho. Vamos lá. Finalizar aqui. Peço que você acesse a playlist do canal, tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Se não é inscrito, se inscreve aí, abençoado, abençoado. Tem muita gente que gosta do canal, mas não se inscreve. Clica aí, eu nunca vou pedir dinheiro a você. Nunca, eu combato e denuncio. 1 Coríntios 9,18, que eu apresento o Evangelho de graça, gratuitamente, sem pedir nada para ninguém. Se pede dinheiro é com guloso, se tem seja membro, congregação, distribuição de envelope, grupinho de WhatsApp. Isso é um sistema religioso corrupto, gente. Tá certo? Então se inscreve aí no canal, clica no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube faça você tomar conhecimento. Já dê um like, dê um joinha. Dá um like, um joinha. Quando você faz isso, você já ajuda esse canal. E deixa um comentário, o que é que você achou dessa mensagem. Meu canal de comunicação continua, Acorda Povo de Deus, numeral 7, @gmail.com. Forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.